Boa noite a todos e sejam bem-vindos. É hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar controle. Minha lan house local não é lá grande coisa para se ver. Eu acho que isso pode ter contribuído para o seu fechamento por alguns meses em junho. O exterior lembrava uma cabana abandonada com sua aparência dilapidada e janelas quebradas. No entanto, depois que eles limparam o interior, eu definitivamente vi algumas melhorias. Pisos de azulejo brilhantemente limpos e belos balcões de mogno preenchiam o café com uma sensação de facilidade e elegância. Eu sempre conseguia fazer muito trabalho lá, então a aparência desleixada da loja nunca me incomodou muito, mas foi muito bom ter uma mudança de cenário uma vez que a limpeza foi concluída. Eu provavelmente era o único frequentador regular do café, aventurando-me em quase diariamente. Muitas outras pessoas entravam e saíam, mas raramente aparecia um rosto familiar. Isso era bom, já que eu só ia lá para editar meus vlogs e site de vez em quando. Iniciar uma conversa com alguém reconhecível nunca estava na agenda. Eu estava lá para ter um pouco de paz e sossego, não para conversa fiada, embora eu tivesse Wi-Fi em casa. As paredes finas lá faziam pouco para abafar as divagações bêbadas do meu pai. O café era meu refúgio do barulho indesejado. Eu passei por lá numa manhã de sábado, apenas 5 dias após a grande reinauguração. Eu estava atordoado, me recuperando de um resfriado que peguei durante a semana. O ar úmido de agosto não ajudou em nada. Por causa disso, decidi pegar um café antes de arrumar minhas coisas. Caminhei pelos pisos cintilantes e recém-substituídos e os ouvi ranger sob meus tênis. Ri um pouco para mim mesmo, quase tentado a começar a girar no lugar só para ouvir o som mais algumas vezes. Não, eu me disse. Cresça. Pedi meu café e observei a sala enquanto o aguardava. Eu fiz uma nota mental de quantas faces estavam no café comigo. Eu certamente iria pegar uma pequena mesa tranquila no canto, longe desses estranhos. Pequeno gelado normal? O barista entregou meu café e canudo. Obrigado, eu disse simplesmente. Joguei algumas moedas como gorjeta e caminhei até a mesa que eu queria. Passei as próximas horas cortando e editando meus vídeos dos dias anteriores. Eu estava fazendo uma série de uma semana sobre a academia que frequento, basicamente dicas de treino e algumas partes de comédia com meu amigo Jake, que trabalha na recepção. Me peguei rindo alto sobre uma sketch que fizemos com um shake de proteína. Eu posso ter chamado atenção para o meu pequeno canto da sala. Embora os olhares tenham eventualmente diminuído, achei melhor eu sair, pois estive lá muito mais tempo do que o habitual. Abaixei-me e desliguei o carregador do meu laptop e foi quando minha mão encostou em algo. Confuso, dei uma olhada debaixo da minha mesa para investigar. Uma bolsa preta de 16 polegadas estava logo além de onde meus pés estavam acomodados. Ela tinha bolsos e uma alça de ombro, além de uma abundância de poeira revestindo o couro. Caramba, alguém deve ter esquecido o laptop. A princípio, eu ia fazer a coisa certa. Eu poderia facilmente ter entregado para o barista e encerrado o dia. Acho que talvez isso teria sido a coisa inteligente a fazer. No entanto, uma mistura de curiosidade e estupidez me dominou, impedindo-me de ser honesto. Em vez disso, depois de pegar minhas próprias coisas, joguei a bolsa misteriosa sobre o meu ombro e saí rapidamente do café. Estúpido. Cheguei na entrada da minha casa por volta do meio-dia, o sol quente de verão brilhando sobre o meu gramado da frente. Meu pai estava fazendo suas inspeções
habituais, meio assadas das plantas do jardim, com uma lata de cerveja na mão. Eu tentei entrar na casa sem dizer uma palavra para ele, mas ele me parou assim que eu abri a porta da tempestade. Ei, por que você está com tanta pressa? Ele perguntou isso enquanto dava um gole em sua bebida. Pai, eu não tenho tempo, negócios importantes do site. Bem, não pare por minha causa, mas... Você acabou de me parar, pensei comigo mesmo. Eu empurrei a porta da frente, passando pela minha mãe dormindo no sofá e corri para o meu quarto. Eu bati a porta do meu quarto com força atrás de mim e a tranquei imediatamente. Eu joguei meus pertences e os bens recém-encontrados na cama e chutei meus sapatos para o outro lado do quarto. Eu estava animado para explorar essa sorte grande. Cuidadosa e lentamente, eu abri o zíper do topo da bolsa e a abri. Eu suspirei um pouco para mim mesmo. Apesar da aparência da bolsa, o conteúdo era, sem brincadeira, um laptop novinho em folha e brilhante aconchegado lá dentro. Eu o tirei de lá e o observei com admiração. Era certamente mais bonito que meu básico Hewlett-Packard de 500 GB de uma grande loja. Eu não podia acreditar no que estava segurando. Eu o abri e comecei a sentir as teclas e o monitor. Estava em perfeito estado. Eu tinha que ser o cara mais sortudo do mundo. Tudo estava lá. Carregador, mouse sem fio, até encontrei um pacote de lenços para limpar a tela no fundo. Eu vasculhei os bolsos, curioso para saber que tesouro eu poderia encontrar lá. O que eu encontrei foi um celular. Nada de especial. Cellular Android. O celular estava ligado e desbloqueado. Explorando mais a fundo, notei que não havia mensagens de texto e só vi uma chamada recente para um número fora do estado. Sendo interessado em eletrônicos, fui nas configurações ver que tipo de sistema operacional ele tinha. O software estava extremamente desatualizado, ainda configurado em uma variação do Lollipop. Tudo bem, pensei, ainda daria para vender rápido por uns $10. Coloquei-o na cama ao lado do laptop e sentei por um momento tentando absorver o que estava à minha frente. Essa foi uma grande descoberta. Mas eu precisava ligar o laptop e ver com o que eu estava lidando. Para minha empolgação, não havia tela de login. Eu estava dentro imediatamente após ligá-lo. Nunca fui tão interessado em laptops quanto em telefones, mas pude perceber de imediato que não estava lidando com um sistema operacional padrão. Essa coisa se parecia mais com uma configuração modelada que eu tinha visto crianças trabalhando no ensino médio, mas eu não conseguia nomeá-la de cabeça. Felizmente, era simples o suficiente para navegar. Eu o configurei com meu Wi-Fi e mergulhei direto no armazenamento de arquivos para ter uma ideia de quem era o computador que eu tinha. Fiquei desapontado, pois apenas alguns momentos depois encontrei uma pasta rotulada como A. Dentro havia um JPGs intitulado 1 por 1. Intrigado, meu estômago revirou ao abrir a imagem. Fiquei intrigado com o que encontrei. Era uma captura de tela de um site. Parecia uma postagem em algum fórum de um usuário chamado Anon Idon Ifor, com nada mais que um número de telefone listado e 0 respostas. Abaixo da lista havia uma frase de efeito: "Você sabe quem você é". Ao analisar a imagem para responder, observei a barra de endereços do site. Parecia ser uma sequência sem sentido de caracteres seguida por uma extensão .onion. Onion? Não era um site de notícias paródia ou algo similar? Não tinha certeza, mas resolvi investigar mais. Clico no pequeno X no topo, me levando de volta para a área de trabalho. Foi quando notei outra pasta. Esta estava rotulada como fotos, o que agitou ainda mais a emoção em meus ossos. Sim, eu comemorei comigo mesmo. Isso provavelmente revelaria a identidade do proprietário. Me decepcionei ao clicar nas fotos. Não havia vida humana,
apenas fotos de diferentes lugares e paisagens. Isso incluía uma imagem escura de uma barbearia, um caminho na floresta em algum lugar e até a garagem de alguém. A última foto me chamou mais atenção. Era o café. Meu estômago começou a fazer acrobacias agora, meu coração acelerado. Por que havia fotos aleatórias nessa coisa? Por que havia uma captura de tela de um quadro de mensagens com uma lista de números de telefone? Os arquivos não faziam sentido para mim, mas eu elaborei um plano meio doido. Eu não sabia se isso iria resolver o mistério, mas eu não pude evitar de investigar. Eu abri a foto com os números de telefone, peguei o telefone Android e disquei o primeiro número no topo da lista. Depois de 2 toques, fui recebido com silêncio. Estranho, eu pensei. Mas continuei e disquei o próximo número na lista. Desta vez, tocou 5 vezes antes de eu receber uma saudação genérica de caixa postal com o número listado. Interessante, mas eu desliguei antes de ouvir o bip. Eu me cansei de discar os números aleatórios e decidi fazer uma pausa e guardar o laptop e o celular por um tempo. Sabia que voltaria a isso mais tarde quando a noite chegasse. Esperei meus pais irem para a cama e então preparei um lanche. Isso era praticamente uma rotina noturna minha. Liguei a televisão como normalmente fazia e parei no primeiro canal de notícias que encontrei. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Uma notícia de última hora foi exibida na tela, uma da próxima cidade. Jovem barbeiro, de 25 anos, encontrado morto no trabalho. Droga, balancei a cabeça. Isso é péssimo. Uma repórter de notícias estava no local, fora da barbearia onde aconteceu. Espere um segundo. Não podia acreditar no que via. Aquela barbearia. Era a mesma da foto no laptop. Eu tinha certeza disso. Coloquei meu prato na mesa de centro e corri para cima para pegar o computador. Liguei-o, cliquei na pasta de fotos e depois na foto em questão. Corri de volta para baixo com o laptop na mão e mostrei-o na tela da televisão. Sim, era definitivamente a barbearia. Uau, quais eram as chances disso? Eu estava balançando minha cabeça em espanto. Terminei de assistir a reportagem e comecei a me sentir cansado. Estava prestes a me preparar para ir para a cama. Então peguei o controle remoto. A reportagem, logo depois, chamou minha atenção antes que eu pudesse apertar o botão de desligar. Assassinato a sangue frio em floresta local. Este também estava perto, logo após a ponte na direção oposta. Este mundo é terrível, eu pensei. Fazia tempo que não via 2 histórias assim seguidas. Foi quando me atingiu. Eu deslizei para a foto da floresta na mesma pasta. Então eu esperei para ver se a nova história incluía a localização do homicídio no vídeo. Embora eu não tenha conseguido nada sólido para comparar, eu estava captando vibrações estranhas. Primeiro uma barbearia, agora uma floresta. Eu tinha que estar agarrando palhas, certo? E eu decidi que era hora de dormir. Tive uma noite de sono inquieta. Revirando, virando, chutando minhas cobertas no pé da cama. Estava quente e úmido e eu continuava acordando com suores. Não preciso dizer, eu estava em uma necessidade urgente de um café na manhã seguinte. Provavelmente foi inteligente deixar o estranho laptop em casa, pegando meu próprio equipamento enquanto saía pela porta e dirigia bastante rápido para o café, com as pálpebras ainda pesadas. Peguei meu café habitual e me sentei no meu cantinho favorito. Apenas uma outra pessoa estava no prédio, além dos baristas trabalhando. Estava agradável e tranquilo, sentia-se em paz. Um bom contraste do meu lanche da noite e da noite suada de descanso interrompido. Ainda assim, minha mente não pôde deixar de divagar. O endereço web da captura de tela que encontrei veio à tona em meus pensamentos. Do que se tratava o domínio Onion? Por que o endereço da web não fazia sentido?
Era algo como um código em fluxo com números e símbolos aleatórios depois dele. Isso não tinha sentido para mim, e decidi que era hora de fazer algumas pesquisas. Eu não conseguia me lembrar do site exato, mas me lembrei da extensão Pluonium, então comecei por aí e fiquei imediatamente impressionado. Aparentemente, isso se refere a endereços web inacessíveis em servidores comuns. Ele te leva através de algo chamado Tor, e é usado para algumas atividades bastante suspeitas. Eu acho que envolve o que é chamado de Dark Web. Eu já tinha ouvido um pouco sobre isso antes, eu estava começando a me sentir mal. Os sites da Wiki eram bastante revoltantes, para dizer o mínimo. Nada com o qual eu gostaria de estar envolvido na pior parte. Eu estava começando a pensar que o laptop que encontrei era usado apenas para acessar essa parte da internet. Eu não suportava a ideia de estar na posse dele por mais tempo. Eu tinha que fazer algo. Eu saí do café pronto para entrar em ação. Quando fui parado por um toque na minha perna, eu olhei para baixo para ver um homem sem teto olhando de volta em uma jaqueta de couro preta e desgastada, encostado na frente do prédio. Seu rosto parecia áspero, completo, com uma barba mal feita e lábios rachados. Ele parecia miserável. Ele estendeu um pequeno copo de plástico, olhando para mim com desespero nos olhos. "Troco, senhor. Estou com pressa, cara. Não tenho dinheiro. Por favor." Ele implorou mais e estendeu a mão e agarrou minha perna. "Não, saia de mim." Eu chutei a mão dele. O cara parecia chateado. Seus olhos estavam realmente lacrimejando um pouco e eu me senti um pouco mal. Mas caramba, não me agarre. Foi quando esse cara fez a coisa mais estranha. Ele tirou um telefone e começou a tirar fotos de mim. "O que você está fazendo agora?" Eu perguntei, confuso pra caramba. Ele não respondeu. Tudo que eu pude fazer foi correr para o meu carro e sair o mais rápido possível. Qual era o problema desse cara? Liguei para o Pedro no caminho de casa. Eu sabia que ele teria mais discernimento sobre toda essa situação. Eu esperava trazê-lo para casa e fazer com que limpasse completamente o computador. Então eu poderia vender para um Yahoo qualquer e acabar com toda essa desventura. Depois de pegar meu amigo, corri de volta para casa e mostrei o que eu tinha encontrado no café. Ele ficou impressionado. "Essa coisa é letal." Ele riu. "Parece bastante personalizado, sinceramente." Sim, eu percebi isso, mas dê uma olhada nisso. Eu cliquei nas fotos mostrando a ele as que eu tinha e as comparei com as notícias locais. Você acha que este laptop tem relação com os assassinatos? Eu não sei, cara, mas acho que tem algo estranho acontecendo aqui. Ele deu de ombros e assumiu o controle do mouse por um momento. Onde estão as fotos e números de telefone? Está em algum lugar no armazenamento de arquivos? Sim. Clique lá e bingo. Peter olhou intensamente para a lista e a barra de endereços na captura de tela. Ele também verificou a descrição do arquivo e viu que a captura de tela veio do laptop. Então foi tirado de dentro do dispositivo. Meus cabelos estavam em alerta por toda a minha pele. "Então você testou esses números?" "Sim, com este telefone." Eu entreguei a ele o celular que veio na bolsa com o laptop e ele o examinou rapidamente. Definitivamente um telefone rastreador, algo comprado como um descartável, possivelmente para algum tipo de tarefa de negócios. "Devemos tentar outro número de telefone?" Eu assenti e apontei para um logo abaixo dos números de telefone que eu havia testado. Ele discou, depois colocou no viva-voz para que ambos pudéssemos ouvir. Tocou, tocou e não parou de tocar. Desligamos após o 8º toque. Peter olhou para o telefone de forma estranha e disse: "Sinceramente, não entendo o que está acontecendo. Quer que eu redefina tudo para as configurações originais?" "Sim, quero dizer, isso vai resolver meu problema?" "Não tenho certeza, mas acho que gostaria de me divertir um pouco com isso antes de encerrarmos o dia." Eu dei a ele um olhar de desacordo. Não julguei que isso seria o melhor para nós.
Não acho que devemos mexer com esse cara. Vamos lá, o que poderia dar errado? Você até poderia filmar, e isso poderia viralizar. Bem, eu não vou vlogar eu andando por aí com um laptop roubado. Então faça o que tem que fazer e siga em frente. Peter deu um sorriso maroto, olhou para a tela novamente e então discou outro número da lista. Novamente, não conseguimos nada. Mais uma saudação padrão de caixa postal. Ele seguiu para o próximo número de telefone, mas parou no meio da discagem. Seus olhos escaneavam a tela. Seu rosto agora estava tão branco quanto um fantasma. O quê? Por que você parou? Você está bem? Isso. Esse é o meu número de telefone. Meu coração doeu como um clube em um gongo. Isso não pode ser. Eu me aproximei de Pedro e observei a tela. Ele estava certo. Só para ter certeza, ele terminou de discar e apertou enviar. Ele atendeu o telefone e aguardou. Como ele suspeitava, seu bolso se iluminou e seu toque de chamada começou a tocar. Nós dois nos olhamos em choque. Cara, minhas mãos estavam tremendo e minha boca estava tão aberta que acho que meu queixo estava roçando nos meus lençóis. Como é tudo que Peter conseguiu reunir de seus pensamentos acelerados? Isso é irreal. Eu não gosto disso de jeito nenhum. Apenas limpe o disco rígido e vamos acabar com isso. Espere. Ele gritou enquanto olhava para a tela novamente. Meu coração afundou ainda mais. E eu tinha um pressentimento sobre o que ele estava prestes a dizer. O que não me diga. Ele não disse uma palavra. Tudo o que fez foi começar a discar outro número. Foi quando eu senti meu bolso estava agora vibrando. Eu engoli tão alto que me assustei. Eu alcancei e puxei meu telefone e atendi. Eu o segurei no meu ouvido. Peter, eu disse através do receptor, olhando para o meu amigo, visivelmente abalado do outro lado da sala. Isso está uma bagunça. Ele respondeu através do telefone descartável. Acabei levando Peter para casa pouco depois. Ele me entregou o telefone e me disse que queria sair e absorver tudo. Ele deixou o laptop comigo e me disse que preferia não mexer nele. Decidimos nos encontrar no café e devolvê-lo na manhã seguinte. Acordaríamos cedo e esperávamos ser os primeiros a entrar. No entanto, eu perdi meu alarme. Aparentemente, eu também tinha perdido 10 chamadas de Peter. Eu abri minhas últimas mensagens e notei os 4 textos que ele me enviou. Droga, eu tinha que ir embora e rápido. Eu já tinha arrumado tudo na noite anterior, então tudo o que eu realmente tinha que fazer agora era colocar uma camiseta, shorts e ir para o café. Quando virei a esquina para onde ficava o café, tive que frear bem rápido. O que eu vi na estrada não eram nada além de policiais e ambulâncias. Havia bloqueios montados em ambos os lados das ambulâncias e o café estava barricado. Que diabos? Estava pensando alto. Isso foi loucura. Pessoas cobriam o rosto, aparentando susto e tristeza. Estacionei no supermercado do outro lado da rua e caminhei até o local para olhar mais de perto. Supus que o Pedro fazia o mesmo. Acabei em uma multidão de espectadores ao lado, olhando para a cena diante de nós. Havia sangue espalhado nas portas da frente do café e alguns papéis junto com outros pertences espalhados. Mais sangue cobria o chão. Jesus, isso foi um massacre. Eu podia ouvir as pessoas ao meu lado, sussurrando uma para a outra sobre o que estava acontecendo. Eles estão falando sobre um possível serial killer, uma mulher disse à sua amiga. As crianças estavam prestes a entrar e de repente balas vieram de lá, ninguém viu quem atirou. Um cara contou para sua esposa sobre o que ele presenciou. Minha curiosidade era grande demais para apenas observar de longe. Eu precisava de uma olhada mais de perto.
Observei os policiais ocupados, interrogando um barista próximo às ambulâncias. Eu me esgueirei lentamente pela barricada e passei por alguns outros baristas, fazendo meu caminho até uma segunda ambulância perto da outra barricada. A maca agora estava totalmente à vista, mas eu não conseguia identificar quem estava nela. Decidi me ajoelhar ao lado da ambulância e, esperançosamente, pegar alguma conversa entre os socorristas. Peguei meu telefone e comecei a gravar. Nós o perdemos. Ele já não resistia muito quando chegamos, mas eu estava esperando. Jan, não é sua culpa. Você salvou a garota. É impossível salvar todo mundo. Eu queria poder. Eu ouvi falar antes de partir, sabe? Ele disse que se chamava Peter. Minhas mãos pularam sobre minha boca enquanto eu soltava o som mais estranho. Foi um suspiro combinado com um grunhido de descrença. Não, não poderia ser, disse o outro socorrista. Já temos as informações dele. Acho que ele era um cara de tecnologia da informação para um negócio local. Garoto inteligente. 20 e poucos anos. Tropecei um pouco nos meus calcanhares, deixando cair meu telefone no processo. Esbarrei em algo sólido atrás de mim e me levantei rapidamente. Virei-me e vi o mesmo mendigo do outro dia. Meu rosto ainda estava se contorcendo com a informação que acabei de receber da minha escuta. O cara estava apenas me encarando, estoico. Ele não reagiu quando eu esbarrei nele. Ele estava me encarando por trás de uma expressão inalterada. Eu não pude evitar. Corri pela rua até o meu carro. Podia sentir as lágrimas se formando, os olhos tremendo com o vento da janela aberta do motorista. Por que acordei tão tarde? Pedro poderia ter sido poupado disso. Um ataque de carro? Um assassinato de algum tipo? Minha cabeça estava tonta. Meu coração estava doendo. Mas eu estava começando a fazer algumas conexões. As imagens do computador. Os números de telefone. Os assassinatos. Tudo! Eu estava começando a ter uma ideia do que eu estava lidando. As coisas sobre a Dark Web, o estranho laptop, os números de telefone. Cheguei em casa com o coração destroçado. Meu amigo foi assassinado hoje e eu não pude impedir. Se eu não tivesse pego o computador do café, ele ainda poderia estar vivo. Talvez, se eu não tivesse sido tão estúpido, eu poderia ter lidado com toda essa situação de maneira diferente, e ele não estaria morto agora. Para piorar tudo, percebi que deixei meu telefone na cena do crime. Eu gemi e joguei minha cabeça para trás no assento do motorista. E agora? O telefone está perto de policiais e socorristas. Talvez se eu ligar, eles acreditarão que eu o deixei cair antes de chegarem lá e eu não terei problemas. Eu estendi a mão e peguei o telefone descartável da minha bolsa e comecei a discar meu número de telefone, quando de repente tive um pensamento. Se os números de telefone que discamos de alguma forma tinham algo a ver com os assassinatos, isso deve significar que eu peguei o laptop da bolsa, meu coração acelerado e corpo suando profusamente de medo. Toda essa situação era irreal. O fato de eu estar bem no meio disso era ainda pior. Cliquei na pasta de fotos da paisagem de mais cedo. Novamente, meus olhos percorreram as fotos da barbearia, depois a floresta. Por fim, meus olhos alcançaram a foto do café. Sim, os números de telefone e esses locais tinham que estar de alguma forma ligados, mas eu não sabia como. Por que isso estava acontecendo? Eu estava prestes a deixar a pasta, mas então uma miniatura menor no final da lista de imagens chamou minha atenção. Passei o cursor por cima e abri. Com algum serviço de nuvem, a imagem foi revelada. Minha mandíbula caiu em puro horror. Uma foto da minha casa. Eu estava olhando para uma imagem do meu quintal e casa. Não tinha notado isso antes. Como não percebi isso antes? No canto superior havia um link que, uma vez aberto,
Mostrava a pasta completa na nuvem de algum e-mail composto por mais caracteres sem sentido. Esta pasta continha mais fotos, fotos que eram muito diferentes das outras. De jeito nenhum. Eu gritei alto. Meu rosto se contorceu de raiva e medo ao mesmo tempo. Fotos de mim olhando para a câmera, outras do meu carro. As últimas eram de mim me infiltrando na cena do crime no café. Aquele cara com a aparência de sem-teto do outro dia e atrás da ambulância. Eu tenho o dele, laptop. Ele estava me observando. Como ele se envolveu nesses assassinatos? Minha diatribe silenciosa foi interrompida pelo som repentino de um jingle à minha direita. O telefone tocava no banco do passageiro. Eu o peguei e olhei para o número do telefone. Eu não conseguia lidar com isso mais. Eu não aguentava mais. Era o meu próprio número de telefone. Contrariado, decidi atender a chamada. Quem? Quem é? Eu gaguejei. Uma voz rouca respondeu do outro lado. Pode me dar uma moeda, senhor. Eu estava sentado no meu escritório tomando café, quando notei meus colegas de trabalho correndo para a sala de descanso. Teme algo como o 11 de setembro? Juntei-me a eles para ver que havia um atirador ativo na escola secundária de Norfolk. Eu derrubei meu café no chão quando alguém se virou para mim e disse: "Não é o seu filho, David?" Tudo ficou em silêncio. Nem percebi o café quente nos meus tornozelos ou o alvoroço dos colegas ao meu redor. A televisão me mostrou tudo que eu nunca quis ver. Eu não consegui fazer nenhum trabalho. Passei o resto do dia na sala de descanso vendo televisão. Foi por volta da hora que alguém me ligou para me dizer que o telefone do meu escritório não parava de tocar. Temi pelo pior ao voltar para minha mesa. Peguei o receptor e ouvi com horror a voz dizer: "Senhora Sullivan, lamentamos informar que seu filho Davi..." Eu larguei o telefone. Era demais. David tinha apenas 13 anos e assim ele se foi. Nas próximas semanas, tudo foi um borrão. Eu enterrei meu filho. Meu marido se afundou ainda mais em uma garrafa de vodka para evitar olhar para mim. Meu filho estava morto há 3 semanas quando ocorreu outro tiroteio na escola, e os repórteres pararam de ligar com tanta frequência. Foi apenas a mais recente tragédia em uma longa lista que alimenta o ciclo de notícias 24 horas. Já havia passado 1 mês até eu finalmente criar coragem para entrar no quarto do meu filho. Foi terapêutico limpar o quarto dele. Ao mesmo tempo, tive que fazer uma pausa para chorar ao perceber que ninguém estaria mais escondendo sacos vazios de Doritos dentro de garrafas de Mountain Dew embaixo da cama dele. Sentei-me no chão sujo dele e bati com as mãos na lateral do computador dele. A tampa caiu e eu encontrei no interior um pedaço de papel que eram as senhas dele. Decidi então subir na cadeira de computador do meu filho e começar a vasculhar sua vida online. O Facebook dele era pouco mais do que um conjunto de grupos onde crianças da idade dele compartilhavam memes e riam de homens eslavos agachados em agasalhos. Não entendia a piada, mas era algo sobre o qual ele parecia postar com frequência. Eu estava prestes a desligar o computador dele quando encontrei uma pasta chamada Death Not Pose Law no computador dele. Foi dentro desta pasta que encontrei uma série de ícones, um dos quais parecia uma cebola. Dei um duplo clique nele e ele abriu um cliente Internet Relay Chat. Pediram-me para inserir uma senha. Procurei entre as suas senhas e encontrei uma que tinha o mesmo nome da pasta onde eu havia encontrado o cliente Internet Relay Chat. Digitei a senha e entrei num canal chamado #Pistoleiros Contratados. O alto-falante fez um barulho alto de ding
e as janelas começaram a piscar na barra de tarefas. Eu havia recebido uma mensagem privada de alguém chamado Jeff T.K. Dizia: seu pedido foi atendido, Def não pose lei. O alvo na Norfolk Middle School foi terminado. O pagamento não foi recebido. Você não vai querer nos dever dinheiro. Eu respondi: vocês são uns sacos de merda doentes. Meu filho morreu naquele tiroteio. Você acha isso engraçado? Fui expulso do canal RIC e desconectado do servidor. Tentei fazer login novamente e recebi uma mensagem que dizia: conexão recusada. O usuário foi banido. Passei a noite lendo todos os registros de chat e arquivos de texto no computador do meu filho. Li sobre como algumas crianças na escola dele o provocavam. Li sobre como ele vinha passando todo o seu tempo livre em algo chamado de web obscura. Ele mencionou ter acumulado Bitcoin o bastante para pagar metade do valor necessário para contratar um assassino profissional. Foi por volta dessa época que encontrei a pasta onde meu filho guardava todas as suas selfies e vídeos nus. Eu vomitei na minha boca ao descobrir em detalhes vívidos que meu filho de 13 anos estava fazendo shows ao vivo na câmera para homens assustadores em troca de Bitcoin, para que ele pudesse financiar todo o seu plano de assassinato e suicídio. Enquanto eu lia o último de seu diário escondido na pasta Death Not Pose Law, eu olhava fixamente para o monitor à minha frente. Foi nesse momento que notei uma luz LED verde no topo do monitor. Estava piscando sob um post-it. Eu o retirei e uma janela do bloco de notas abriu. Eu fiquei lá enquanto alguém digitava a linha. Seu filho nos devia $5.000. Entraremos em contato com um número de conta para você transferir os fundos. Se você chamar a polícia, acabaremos com todos que você ama. Abaixei-me e desconectei o plug da traseira do computador. Era demais para assimilar. Meu David tinha vivido uma vida muito secreta online. Sabendo o que eu sabia, eu não tinha ideia de como prosseguir. Eu nunca havia cogitado que meu filho pudesse ser o responsável pelo tiroteio. O que me chocou, no entanto, foi saber que ele havia planejado de forma que ele tinha que morrer no tiroteio. Naquela noite, eu me juntei ao meu marido enquanto me servia um copo de vodka e olhava para o horizonte. Tinha muito a considerar enquanto prosseguia. Havia um drive criptografado no computador do meu filho e eu tinha as senhas. Quanto mais penso nisso, mais percebo que falhei completamente como pai. Passei os próximos 3 dias vasculhando o computador do meu filho offline. Aprendi muito. Ele mantinha um diário detalhado. 6 estudantes e 3 membros da equipe morreram no tiroteio. Com exceção do meu filho, acho que todos eles mereceram o que receberam. Os alunos intimidavam meu filho. Os professores ignoravam o abuso. Contudo, o conselheiro escolar era o pior de todos. John Garrett vinha aconselhando meu filho online. David mantinha registros de todas as suas mensagens diretas. Não foi preciso ler muito para descobrir que o Sr. Garrett estava preparando meu filho para um tipo diferente de abuso. John Garrett manipulou meu filho a realizar atos obscenos na webcam. Este indivíduo repugnante convenceu meu filho de que isso aumentaria sua autoestima. O que começou com selfies nuas e shows ocasionais na webcam se transformou em David se apresentando em transmissões ao vivo para salas cheias de doentes anônimos que o gratificavam com Bitcoin e outras criptomoedas variadas. Acessei sua carteira de Bitcoin e descobri que esses homens haviam pago ao meu filho mais de 4 Bitcoins. Fique à vontade para conferir a taxa de conversão disso. Isso era simplesmente a parte do meu filho. Ao ler os registros de chat, só posso supor que John Garrett estava ficando com a maior parte das gorjetas para si mesmo. Em algum momento, alguns alunos da escola dele descobriram que meu filho era gay. Aparentemente, meu filho expressou uma paixão por um garoto local que não correspondia ao seu afeto.
Esses idiotas continuaram a empurrá-lo para dentro dos armários ou a chamá-lo de coisas desprezíveis. Quando meu filho chamava a atenção dos professores, eles não faziam nada. Isso fez meu filho conversar com John Garrett. Se Jeff T.K. já não tivesse visto a própria morte, eu teria passado 1 ou 2 noites descascando a pele do pênis dele com um descascador de batatas. Caso não tenha percebido, não estou postando essas atualizações em tempo real. Ao longo das últimas semanas, me tornei uma mulher amarga. Tenho usado o Adderall do meu filho para ficar acordado e a vodka do meu marido para aliviar a tensão. Já cataloguei todas as informações do desktop do meu filho, usei os fundos da carteira de Bitcoin dele para produzir um novo laptop e passei meus dias em casa mergulhando no mundo que John Garrett apresentou a ele. Uma vez que estava bastante certo de que me familiarizei com detalhes suficientes, voltei para aquele servidor privado de Internet Relay Chat com meu próprio nome de usuário. Enviei uma mensagem para Jeff T.K. e pedi um código QR para que eu pudesse enviar a ele o pagamento restante. Nenhuma pergunta foi feita e eu enviei a ele os $5.000 que meu filho devia a ele. O que se seguiu foi uma conversa que se desenrolou assim. Então como funciona? Posso te dar outra lista de nomes? Uma lista de nomes? Para quê? Respondeu Jeff T.K. Isso é fofo. Meu filho era míope. Logo descobri que a maioria dos espectadores eram associados de John Garrett. Estamos bem cientes dessa situação. Quanto tempo levou para ter o relatório de atendimento no sistema dele? Tempo suficiente. Presumo que você tenha 3 nomes para mim? 4. Andrew Rubens, Sterling Rutherford, Malcolm Turner e Glenn Wade. Quem é Glenn Wade? Glenn Wade é um usuário no Reddit que incentivou meu filho a tirar a própria vida. Isso vai te custar mais do que você tem. Tenho certeza que resolveremos isso. Tenho certeza de que podemos. 3 homens que trabalhavam como conselheiros escolares em várias escolas locais teriam realmente uma semana muito ruim. Um troll da internet teria um dia muito ruim. Mesmo depois de despejar toda a criptomoeda do meu filho, eu ainda deveria mais de $10.000 para esses homens. Eu não me importava que as pessoas fossem morrer. Qualquer simpatia que eu tinha pelo mundo morreu com meu filho. Não mais cedo do que eu havia fechado esse negócio, no entanto, recebi uma ligação telefônica. Eu atendi e uma voz muito familiar disse: "Mãe, o que você fez?" 3 semanas de ódio se dissiparam enquanto as lágrimas escorriam dos meus olhos. Eu respondi: "David, é você?" "Por que está fazendo isso, mãe?" perguntou David preocupado. Eu retruquei: "Eles te tiraram de mim, querido. Eu vou fazê-los pagar por isso em sangue." Eu olhei para o telefone sem fio e percebi que estava desligado. Eu estava acordado há mais de uma semana. Estava ficando cada vez mais difícil distinguir o que era real e o que era apenas outra alucinação causada pela falta de sono. Eu olhei para o fone e chorei de novo. Meu filho se foi. Ele passou o último mês de sua vida sendo violado e abusado por aqueles em quem deveria confiar mais no mundo. Pior de tudo, em vez de vir até mim, ele escolheu acabar com tudo. Ninguém sairia bem dessa situação. Tomei mais 3 pílulas e as acompanhei com uma mistura de Sprite e vodka. Não demorou muito para eu receber uma mensagem direta que dizia: "Está pronto para ganhar o resto do dinheiro." Finais felizes são para crianças. Nós lemos sobre como a princesa se casa com o príncipe e eles vivem felizes para sempre. Para sempre é uma hipoteca se aproximando da inadimplência e um marido que prefere gastar o resto de nossas economias se embriagando do que lidar com o fato de nosso filho ter morrido violentamente. Passei semanas procurando as respostas e toda vez que tentava explicar todos esses detalhes, aquele bêbado desgraçado
tinha a gentileza de dizer: "Que bom, querida." Felizes para sempre uma ova. Eu estava no segundo ano de um curso de ciência da computação quando este jovem robusto literalmente me levou para a felicidade do casamento em uma carruagem puxada por cavalos. 6 meses depois, dei à luz ao menino mais lindo. Estabelecemos-nos em uma casa decente, porque ele tinha um emprego decente. Quando meu filho estava na primeira série, até conseguimos nos mudar para os subúrbios. Ninguém se importa. Ninguém se importa que meu filho está morto. Se não são os doentes que o levaram a tirar a própria vida, são os teóricos da conspiração sobre tiroteios que inundam meu correio de voz, me dizendo que sou um ator de crise e que meu filho nunca existiu. A cada dia a lista fica um pouco maior. Há benefícios em ter um relacionamento de trabalho com um grupo de indivíduos que se especializam em assassinato. Glenn Wade morreu gritando. Eu assisti via transmissão ao vivo enquanto ele implorava pela morte. Sterling Rutherford e Andrew Rubens sangraram até a morte depois de serem forçados a comer seus próprios pênis. Malcolm Turner foi baleado na nuca. Não sei como meu filho encontrou esses homens, mas não pude deixar de amá-los pelo trabalho deles. A cada dia a lista fica um pouco mais longa. Gastei as economias do meu filho cedo. Ao contrário do que alguns de vocês podem estar pensando, não estive pagando minha dívida através do exibicionismo. Essa é a coisa sobre nossa pequena comunidade a que meu filho tropeçou. Não é tanto que eu estou contratando alguém para acabar com outra pessoa, é mais como um quadro de recompensas. Homens e mulheres de todas as esferas da vida pegam trabalhos da lista mestra e pessoas morrem. É quase como o seu Craigslist, mas para todo tipo de atos violentos. Quer alguém para torturar e acabar com seu professor de educação física do ensino médio? Existe uma subseção para isso. Quer alguém para acabar com a vida de um bêbado que parou de aparecer no trabalho e acabou custando à sua empresa uma quantia crucial? Bem, ninguém vai sentir falta do meu marido idiota. É incrível como é fácil fazer parecer que um alcoólatra morreu em um acidente de carro único. Acho que a coisa mais hilária de tudo isso é que comecei procurando justiça para o meu filho. Agora, não consigo deixar de me sentir mais próximo dele do que nunca quando ele estava vivo. É fácil deslizar pela vida acreditando que tudo isso tem um propósito. É muito mais gratificante perceber que a vida é tão sem valor ou tão significativa quanto você escolhe torná-la. Meu filho me liga às vezes. Seja ele realmente ou apenas um sinal de alerta de que estou colocando muitas anfetaminas no meu sistema, eu não me importo. Nós conversamos. Ele me disse que tentou contar tudo ao meu marido. Ele disse que estava orgulhoso de mim por vingá-lo. Ele me disse que me ama. Meu filho me ama. Ele pode descansar agora sabendo que eu garanti que todos os envolvidos em tornar a vida dele um inferno estão muito mortos. Meu filho me ama. Eu amo meu filho. Não foi suficiente acabar com as pessoas que o levaram a um suicídio tão convoluto, no entanto. Remover conteúdo da internet não requer muito esforço. Foi fácil eliminar qualquer vestígio de que meu filho existiu. Claro, eu usei um nome falso para o ensino fundamental do meu filho quando postei a primeira parte. Eu não quero que você me rastreie ou o encontre. Após postar essa atualização, provavelmente não entrarei mais nesta conta. Eu só queria te avisar. A Deep Web, ou como você quiser chamar, é onde pessoas muito assustadoras se reúnem. Essas pessoas prefeririam te matar com ferramentas elétricas do que pedir a sua opinião. São pessoas que mantêm um pote de polegares humanos em sua mesa de computador e se divertem assistindo episódios antigos de O Preço Certo enquanto usam as fraldas usadas da avó deles. São pessoas como eu. Levei um tempo para encontrar meu nicho. Meu marido foi só o teste inicial. No entanto, com algumas mortes na minha conta, eu mais do que conquistei meu lugar no círculo interno do nosso pequeno clube. Muitas pessoas se irritam com comentários no Reddit, você ficaria surpreso. E é isso, as pessoas reciclam nomes de usuário. Você vincula seu Reddit ao seu Discord à sua transmissão,
e faz postagens em fóruns em vários sites discutindo suas idas e vindas. Você faz check-in em um lugar no Facebook e deixa suas configurações de privacidade como públicas. Anonimato é um mito. Com as ferramentas e utilidades de pesquisa certas, qualquer pessoa na internet pode ser identificada. Então é isso. Meu filho está morto. O assassino dele está morto. Jeff acabou em alguma lista de alguém e tenho certeza de que eventualmente acabarei em alguma lista de alguém. Mas até lá minha lista continua ficando mais longa. Se você é o tipo de valentão que se esconde atrás de um teclado e aterroriza os outros com sua opinião absurda e seu senso de direito indesejado, bem, nunca se sabe quando alguém pode oferecer uma recompensa pela sua cabeça. Se me vir na rua, só acene e entenderei. Tenho 34 anos, boa aparência e recém-solteiro. Inferno, talvez a gente já tenha se cruzado no Tinder. Tenho uma foto em que estou vaporizando e girando um fidget spinner. Tenho uma boa pontuação no Xbox Live. Inferno, tenho até um vídeo no Insta onde assisto Rick e Morty com amigos. E tenho mais 20 fotos de perfil com mais 20 personalidades. Estou por aí e apenas esperando para ver seu nome na minha lista. O inferno não tem fúria como a de uma mãe desprezada. Eu tinha 22 anos e acabara de me formar na faculdade com um diploma de bacharel em programação de computadores e estava me sentindo um grande talento. Mudei-me para um pequeno e agradável apartamento tipo estúdio, que na verdade era um quarto de motel em um determinado momento, antes da empresa de apartamentos assumir e fazer reformas. A área era agradável, com muitas árvores, belas vistas e um pequeno rio que corria atrás dos apartamentos. Estar localizado a 10 milhas fora da cidade significava que não havia muitas pessoas que frequentavam nossa área. Mas eu estava feliz com isso, pois seria bom ter tranquilidade para me concentrar nas minhas habilidades de programação e web design. Lembro-me de ouvir todos no ensino médio e na faculdade falando sobre estar na Deep Web escura, como você pode dizer. Os usos são realmente bastante intercambiáveis. No entanto, eles também são duas partes muito diferentes da internet como um todo. Você tem a ClearNet, que pode ser acessada por qualquer um com uma conexão de internet, e um motor de busca como o Google. Então você tem a Deep Web, que é a maior parte da internet que não pode ser acessada sem um programa especial ou navegador como o Tor. E finalmente, dentro da Deep Web, você tem a Dark Web, ou até mesmo a Darknet, onde a maioria das histórias horríveis que você ouve acontecem. Ouvir todas essas histórias de amigos, ou lê-las ao longo dos anos online, me intrigou e me levou ao caminho de carreira que na época eu achava que realmente queria. Agora, nem tanto. Meu objetivo era simples: criar um programa que funcionasse sem o uso de um script que na verdade estaria disfarçado de foto de perfil se alguém abrisse o arquivo. Então, meu programa poderia executar e ser capaz de olhar diretamente nos registros e logs do sistema do computador, e seria capaz de rastrear o protocolo de internet original do computador afetado, bem como qualquer informação pessoal como nomes, datas de nascimento e números de cartão de crédito. Eu sei o que você está pensando. Eu definitivamente estava aprontando ao criar um programa assim, mas não é verdade. Depois de ouvir sobre algumas das pessoas verdadeiramente horríveis que se escondem na Dark Web e vendo que muitas das histórias terminam com essas mesmas pessoas nunca sendo pegas, eu não conseguia entender por que ninguém fez um programa para pegar essas pessoas. Eu descobri como eu poderia fazer isso, pensar como e fingir ser um deles. Quando eu finalmente compilei o programa, comprimi-o para menos de 1 megabyte e o disfarcei como um arquivo de imagem, planejei usá-lo. Eu estava pronto para testá-lo. Eu peguei meu velho laptop ruim que eu usava para a escola. Essa coisa era um puro pedaço de lixo e o local perfeito para testar qualquer coisa que eu criava. Conectei o laptop à internet, criei um e-mail de teste e enviei o arquivo.
Eu tinha que testar diferentes métodos de entrega, então também usei um Dropbox privado para que eu pudesse testar a entrega e abertura de e-mails, colocações diretas de um pendrive e a grande que eu estava contando, baixar o arquivo e abri-lo da internet fora dos programas de e-mail. Quando os 3 métodos deram certo, comecei a enviar a enorme quantidade de dados para meu laptop principal como blocos de notas atualizados. Eu pulei de alegria. A detecção básica de protocolo de internet e dados pessoais está funcionando. E se eles forem profissionais usando várias VPNs e coisas do tipo? Instalei 2 programas de VPN diferentes em meu laptop de teste. Eu até me conectei a um servidor proxy através deles para testar os resultados. Eles ainda voltaram da mesma forma, apenas mostrando os endereços protocolo de internet adicionais da VPN que eu estava agora pronto para caçar essas pessoas. Meus estudos na escola valeram a pena, me permitindo o conhecimento para ser capaz de criar essa ferramenta incrível. Eu seria capaz de fazer meu próprio show como Chris Hansen em To Catch a Predator, mas o meu seria chamado To Catch a Weather. Sim, meu ego estava extremamente alto naquele momento, mas eu não podia comemorar, não até eu saber 100% que funcionava sem dúvida contra uma terceira parte. Foi quando as coisas realmente começaram a ficar interessantes. Eu tinha o Tor e a Wiki oculta abertos e minha VPN totalmente configurada e eu estava pronto para ir. Eu queria chegar à Dark Web e a maioria das pessoas a encontra clicando em algo aleatoriamente. Eu selecionei um site aleatório da Wiki oculta para começar minha jornada. Um quadro de notícias básico, principalmente espalhando apoio aos oprimidos ao redor do mundo. Cliquei em outro link e me levou a uma página em branco. Esperei alguns segundos e ainda nada. Então tentei outro link. Este me levou a um site de joias. E depois de ler um pouco, notei que o final de cada anúncio se gabava de que as joias foram roubadas de túmulos novos e antigos, com alguns sendo alegados terem milhares de anos. Como na maioria dos sites da Deep Web e Dark Web, o Bitcoin era a moeda utilizada, e eu vi o suficiente lá, e estava prestes a voltar e tentar outro link, quando uma caixa de chat apareceu com o nome genérico admin, seguido por uma mensagem. Olá, bem-vindo ao nosso site. Tudo é 100% autêntico, antiguidades e único. Há algo específico que você está procurando hoje? Confesso que não me surpreendi nem um pouco. Com lojas online normais, isso é bastante padrão. Então, digitei minha resposta com confiança. Sabes, eu estava justamente olhando a sua seleção. Tanta coisa para escolher. É um pouco esmagador, e eu estou apenas, principalmente, navegando. Em 5 segundos, obtive resposta do administrador. Estamos ansiosos para ver sua compra. Por favor, informe se podemos ajudar mais. Ok, isso realmente me fez voltar no tempo. Eles disseram que estavam ansiosos para ver o que comprei. Dane-se isso. Eu saí sem nem mesmo responder. Eu tinha verificado 2 vezes e configurado tudo e ainda estava 100% anônimo. Meu VPN ainda estava funcionando, então isso aliviou minha paranoia. Cliquei em outro link e desta vez fui levado para uma página web preta com texto branco no centro. Eu nem conseguia ler. Quando olhei mais de perto, nem parecia uma escrita real. Cliquei nele e uma caixa apareceu, pedindo o que eu presumo ser informações de login. Obviamente, eu não tinha isso. Mas, curiosamente, outra caixa de chat apareceu e eu apenas vejo, eu te peguei. As informações começaram a ser inseridas na primeira caixa. A próxima tela que vejo é branca com o que parecia ser um diretório para muitas áreas diferentes. A caixa de chat apareceu novamente e leu, aproveite e comporte-se. Eu não tinha ideia de quem era ou por onde começar no diretório. Apesar de saber que há muitas pessoas horríveis escondidas aqui, meu maior desejo era deter os assassinos. Eu tinha ouvido tantas histórias de salas vermelhas e pessoas sendo levadas e usadas para outros prazeres e morrendo mortes horríveis, e eu tinha que ajudar a parar isso. Eu estava em uma missão. Cliquei num link aleatório e a página carregou devagar. Havia 3 imagens exibidas, uma tempestade,
um pasto verde ao sol e uma faca. Obviamente, eu cliquei na faca e fui carregado para o equivalente da Dark Web, de um Instagram doentio e sádico de morte. Vi uma foto de um homem mais velho deitado em um sofá com uma mordaça na boca intitulada Morte por Vômito. Uma pequena descrição dizia que o postador achou que seria engraçado ver seu amigo se afogar em seu próprio vômito bêbado. Eles continuaram a se gabar de como a mordaça os livrou de qualquer responsabilidade legal na morte, porque foi considerado um jogo bêbado estúpido. Eu queria pegar o cara, mas continuei em frente. Outra imagem era de uma jovem, provavelmente em seus 20 anos, pendurada em uma árvore com o título Uma Morte Eu Parto. A pequena descrição dizia: você queria até que a morte nos separe. Agora você tem isso e eu estou livre. Isso me confundiu e ainda confunde agora por alguns motivos. Foi um suicídio ou um assassinato? E quem postou isso? A imagem seguinte me chamou muito a atenção. Parecia uma das peças de joalheria que eu tinha visto no site de joias. Uma pulseira. Na verdade, a exata que fez o registro de bate-papo aparecer. Neste ponto, eu sabia que era melhor não clicar nele, mas também era arrogante no meu ego e tinha total confiança no meu programa. Cliquei na imagem e desta vez havia uma pequena nota escrita à mão. Olá, precisamos do seu negócio. Você não fez uma compra. Depois de ler isso, meu coração praticamente parou. Fui então redirecionado de volta ao site de joias, olhando para a mesma pulseira. Sabíamos que você voltaria para comprar. Eu nem sabia o que dizer antes de adicionarem. O site em que você estava também é nosso. Nós te ajudamos a fazer login para que você pudesse ter uma amostra das nossas variedades de conteúdo. O acesso é baseado em assinatura e você paga pelo acesso comprando nossas joias. Além disso, se você não fizer uma compra, restringiremos ainda mais o acesso futuro aos nossos sites, bem como divulgaremos seus hábitos de navegação para seus amigos e familiares. Você tem 10 minutos para decidir. Eu simplesmente respondi: pesquisar não é um crime. Não encontrei muito valor nos seus outros sites. Eu já vi melhores e não uso joias. Desculpe, não vai ter venda. Eu me senti como um bastardo presunçoso, sabendo que eles não poderiam saber quem eu sou pessoalmente ou mesmo me rastrear, mas a resposta que recebi me chocou. Qualquer site com conteúdo visualizado está todo sob nosso controle. Você não sabe no que está se metendo ou o quão grande é o nosso negócio. Simplesmente faça uma compra para que possamos seguir em frente. Eu entendo táticas de vendas agressivas, mas isso supera todas ao se entrelaçar com chantagem e extorsão. Eu não aceitaria isso, eu respondi. Recuso-me a ser chantageado ou extorquido por quem afirma ter informações falsas sobre mim. Ao contrário de vocês, eu tenho prova de um site melhor que não força seus usuários. Você não pode fornecer nenhuma informação sobre mim, como tenho certeza que pode sobre outros, e você sabe disso. O administrador digitou de volta. Você não tem prova. Você deve ser um jovem impulsivo. Mostre-me sua prova e eu te mostro a minha. Arrogante, o momento que eu estava esperando havia chegado. Carreguei a imagem no site seguro e enviei uma mensagem para eles ao terminar. Não recebi uma resposta imediata, mas após cerca de 3 minutos soube que abriram a imagem, executando o programa oculto, pois comecei a receber muitas atualizações de log. Isso aconteceu por cerca de 5 minutos antes do log parar de atualizar e mais 5 minutos antes do administrador finalmente voltar e dizer: eu pensei que você tinha prova de um site melhor que o nosso, James. De fato, estou decepcionado, mas não surpreso. Nenhum site supera o que nós oferecemos como um todo, e você nem mesmo entende o quão profundo as coisas vão. Quanto à foto do seu gato, muito astuto, mas você não considerou sua grave falha, que qualquer pessoa com conhecimento de como seu pequeno brinquedo funciona pode reverter a engenharia, desmontá-lo e pode descobrir para onde as informações estão sendo enviadas. Você está em uma área muito agradável e isolada e facilmente rastreável, ao contrário de mim,
que estou operando sob muitos pseudônimos diferentes, identidades roubadas, que estão em laptops descartáveis. Posso me mover em questão de segundos, desaparecer sem deixar rastros. Deixe-me compartilhar algumas coisas com você para ajudá-lo a fazer a escolha sábia em sua situação. Nossa imagem citou o falecido que você viu e clicou. Bem, algumas dessas pessoas são pessoas que se tornaram um problema, e suas joias, uma das milhões de peças que temos disponíveis atualmente no topo, é o que coletamos ao longo dos anos. Agora você vai fazer uma compra? Meu queixo caiu. Eu fiquei sem palavras. E esse lunático estava totalmente certo. Não considerei ser rastreado de volta pelo meu próprio programa devido à minha arrogância. Sem mencionar o fato de que, se eles realmente estivessem usando várias identidades, rastrear o preparador não iria acontecer. Eu não pude responder. Fiquei paralisado de medo quando outra mensagem surgiu no chat. James, eu sei que você ainda está aí. Basta fazer uma compra, James, e nós dois desaparecemos depois e não temos mais contato. Não enviarei meus associados até você. Você ainda não nos insultou de verdade. Basta fazer uma compra e tudo isso pode ser feito. Não menospreze nosso trabalho. Eu joguei meu laptop no chão e comecei a pisar nele como a cena em Office Space, onde eles espancam a impressora. Peças estavam voando por todo o lugar e era apenas uma pilha irreconhecível de metal e pedaços. Eu estava em um contrato de aluguel mensal na época e me mudei no dia seguinte para outro lugar na cidade. Era mais caro e a localização era péssima, mas saber que eu tinha muitas outras pessoas ao meu redor constantemente me fazia sentir seguro e ainda faz. Isso foi há 3 anos e ainda moro no lugar para onde me mudei após o ocorrido. Desde então, parei com o design de sites e me mantive bem longe da Deep Web e da Dark Web. Até onde eu sei, nada aconteceu, mas eles ainda podem estar lá fora, observando e esperando, e então eu posso me tornar parte do conteúdo deles. Nunca, jamais acesse a Deep Web. Um amigo me contou sobre isso quando estávamos no ensino médio. Ele sugeriu explorarmos a Deep Web após a aula. Então, quando a escola acabou, fomos para minha casa e chegamos ao meu computador, baixamos o Tor e passamos por vários links. Esses links apenas têm letras e números aleatórios com ponto cebola, porque, como eu disse, não pode ser pesquisado com motores de busca como o Google. Clicamos em um link que nos levou ao mercado negro, onde contrabandos e coisas como drogas e armas estavam sendo vendidos. Havia essa droga que parecia vermelha e custava 8.000 bitcoins. Nós nos perguntamos, devemos comprar isso? E ele disse, por que não? Então compramos. Mas então percebemos que não tínhamos dinheiro. Então este anúncio aparece e diz, não tem dinheiro, compre aqui. Então nós somos como inferno sim. E nós clicamos. O site era uma mistura de preto, vermelho e azul. E uma mensagem apareceu. Ei, Johnny e Dan, vocês se importam se nos derem as informações do seu cartão de crédito? Então nós dissemos sim. De repente, tínhamos dinheiro para comprar o necessário. Obrigado, digitamos e o usuário digitou de nada. Tenha um ótimo dia, John e Dan. Nós nos olhamos com rostos assustados. Ouvimos o carro da minha mãe estacionando enquanto ela entrava rapidamente, batia a porta e estava ao telefone com alguém. Eu perguntei o que aconteceu e ela disse que alguém havia roubado as informações do seu cartão de crédito. A pessoa com quem ela estava ao telefone era alguém que trabalhava para o banco dela. Ficamos arrepiados quando ela nos contou. Ela disse que o banco dela estava tentando recuperar as informações do seu cartão de crédito e ela saiu para comer com meu pai, que sem saber estava no andar de baixo, enquanto eu e meu amigo estávamos no andar de cima. Quando eles saíram, tentamos encontrar o usuário, mas o site havia sido desativado. Tentamos encontrá-lo e clicamos em outro link, mas a tela ficou preta. Então um homem mascarado surgiu na tela. Ei, Johnny e Dan, espero que estejam assustados. Não estamos assustados. Quem é você?
Sou eu quem roubou as informações do cartão de crédito da sua mãe. O homem então gritou com alguém e uma mulher que havia sido amordaçada saiu. Johnny, temos que sair disso. Ele vai prejudicá-la seriamente. Mas eu não escutei. Ele então pegou uma faca, abaixou as calças e começou a fazer algo indescritível. Estão se divertindo, Johnny e Dan? Não. Tentamos sair, mas não havia escapatória. Você está preso aqui agora, disse o homem. E então a tela ficou preta quando Dan desligou o computador. Não deveríamos mais nos envolver nisso. Por que você mencionou esses assuntos inicialmente? Eu pensei que você estaria interessado. Desculpe, Johnny. Meus pais não iriam chegar em casa até meia-noite, e eu disse para o Dan ir para casa porque eu estava furioso. Eu estava sozinho em casa, me sentindo assustado. Por volta das 9 horas, enquanto assisto televisão, ouço de repente uma batida suave na porta da frente. Eu não a abri porque estava com medo, então fui para o armário, deixei as luzes apagadas e estava me preparando para chamar a polícia. Johnny, eu sei que você está aqui. Saia onde quer que você esteja. Passos. Eu ouvi passos. Eles pararam na porta do meu quarto e eu chamei a polícia. Meu pai é um proprietário federal de armas de fogo e possui cerca de 9 armas. Eu já tinha pego uma das suas armas antes de me esconder. Eu estava discando 911 justo quando o homem estava abrindo o armário. 911, qual é a sua emergência? Saiu do outro lado. Há um homem na minha casa, eu respondi. Meu pai é proprietário de uma arma de fogo e eu tenho uma das armas dele. Tudo bem, a polícia está a caminho. Você sabe usar isso? Sim, meu pai me ensinou a atirar desde os 10 anos. Se o homem abrir a porta, atire nele, ok? Eu disse que o homem abre a porta e tiros são disparados 4 vezes, ele está no chão, sangue escorrendo da cabeça. A polícia chega e confirma que ele está morto. Meus pais então chegam, chocados. Eu contei a eles toda a história e meus pais ficaram furiosos e depois tristes. Alguns dias depois, a polícia ligou para minha mãe e confirmou que foi ele quem roubou os cartões de crédito. Ele foi condenado por 5 acusações de assédio sexual, além de algumas outras coisas perturbadoras. Então sim, pessoal, nunca entrem na Deep Web. Isso pode ser o seu fim. Ei, pessoal, aqui é o Mort e muito obrigado por ouvirem. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias da Deep Web. Antes que alguém saia dizendo que são verdadeiras, obviamente não são, pelo menos até onde eu sei. É por isso que fui muito cuidadoso e usei a palavra verdadeiramente no título. Só para que você não se confunda. No entanto, uma boa creepypasta da Deep Web ou 4 são boas de vez em quando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e se inscrever, todas as coisas boas. Mas agora é hora de eu me despedir. Continue incrível. Fique longe da Deep Web e te vejo na próxima.